Efésios, capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.
Efésios, capítulo 6. Há ainda certas relações da vida às quais a doutrina do Espírito de Deus se refere. São as dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos servos com os amos e destes com os servos. É interessante notar que os filhos dos crentes são introduzidos como sendo objetos dos cuidados do Espírito Santo e os próprios escravos, porque os servos eram escravos, elevados pelo cristianismo a uma posição que as circunstâncias do seu aviltamento social não poderiam afetar. Todos os filhos dos cristãos são considerados como objetos das exortações no Senhor, que pertencem àqueles que estão dentro, que já não estão neste mundo, mundo de que Satanás é o príncipe. Doce e preciosa consolação para os pais, esta de poderem considerar os seus filhos como tendo direito a essa posição e como tendo parte nesses ternos cuidados que o Espírito Santo prodigaliza a todos aqueles que estão na casa de Deus. O apóstolo faz notar a importância que Deus dava, sob a lei, ao dever dos filhos para com os pais. É o primeiro mandamento ao qual ele ligou uma promessa, verso 2. O verso 3 é simplesmente a citação do que o apóstolo refere no verso 2. A exortação feita aos pais é também notável. Não devem provocar os filhos. Os seus corações devem estar voltados para eles a fim de não os repelirem e destruíram desse modo a sua influência sobre eles, que é a mais poderosa garantia para os filhos contra o mal que se encontra neste mundo. Deus forma o coração dos filhos em torno desse centro feliz, e os pais devem velar para os ligarem pelos seus afetos a esse centro. Mas há mais. Os pais cristãos, porque é sempre a estes que o apóstolo se dirige, devem reconhecer a posição em que os filhos estão colocados e educá-los sob o jugo de Cristo na disciplina e sob as advertências do Senhor. A posição cristã deve ser a medida e a forma das influências que os pais exerçam e da educação que dão aos seus filhos. Deverá tratá-los como sendo criados e educados para o Senhor, tal como o Senhor os tratará. Notar-se-á que, nas duas relações que consideramos aqui, assim como na relação das mulheres com seus maridos, é do lado onde a submissão é devida que as exortações começam. É o caráter do cristianismo num mundo mau, onde a vontade do homem é a fonte de todo o mal, onde ela exprime a sua separação de Deus, a quem toda submissão é devida. O princípio de submissão e de obediência é o princípio curativo da humanidade. Somente se torna necessário introduzir ali Deus para que, ao fim e ao cabo, o homem não seja guiado pela sua própria vontade. Mas o princípio que governa o coração do homem para o bem é sempre em todos os lugares o princípio da obediência. Posso ter de dizer que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, mas afastar-se da obediência é entrar no pecado. Como pai, o homem pode ter de comandar e de dirigir, mas fá-lo-á sempre mal se o não fizer obedecendo a Deus e à sua palavra. Este princípio de obediência é a essência da vida de Cristo. Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade.
Consequentemente, o apóstolo começa suas exortações a respeito das relações mútuas, pondo este princípio geral: estando submetidos um ao outro. Isto torna a ordem fácil, mesmo quando a ordem das instituições e da autoridade venha a faltar. A submissão, a obediência moral não pode nunca falhar ao verdadeiro cristão. É o ponto de partida de toda a sua vida. Ele é santificado para a obediência. 1 Pedro 1:2. No caso que nos trouxe a fazer estas observações, é impressionante ver como este princípio eleva o escravo na sua condição. Ele obedece por um princípio interior divino, como se obedecesse ao próprio Cristo. Por muito mal que o seu amo seja, o escravo obedece como o próprio Cristo obedeceu ao Pai. 3 vezes o apóstolo repete este princípio de obediência a Cristo ou de serviço de Cristo, acrescentando: fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 6. E quão grande é a diferença que isto faz na condição do pobre escravo. Aliás, cada qual, seja escravo ou livre, receberá a sua recompensa do Senhor. O próprio amo tinha, no céu, o mesmo senhor que o escravo, um senhor junto do qual não há acepção de pessoas. É sempre ao amo que o apóstolo diz isto, e não ao escravo, porque o cristianismo é delicado ao tato que manifesta e não falseia nunca os seus princípios. O amo deve também tratar o escravo com uma equidade perfeita, tal como queria que o próprio escravo fizesse, e não devia ameaçar nem castigar sem motivo grave. É muito agradável ver a maneira como a doutrina divina entra em todos os pormenores da vida, edita o perfume da sua perfeição em todos os deveres e em todas as relações. Reconhece o que existe tanto quanto pode ser reconhecido e dirigido pelos seus princípios, mas revela e realça o valor de cada coisa de harmonia com a perfeição desses princípios, não tocando as relações, mas sim o coração do homem que neles anda. Toma o lado moral e o de submissão em amor, e no exercício da autoridade que a doutrina divina pode estabelecer, introduzindo na graça que governa o emprego da autoridade de Deus. Mas isto não é tudo, pois havia uma direção a seguir, um modelo a imitar, um espírito de que se podia ser cheio. Não é somente das relações entre ele e Deus e daqueles em que se encontra neste mundo que o cristão tem de se ocupar. Ele tem inimigos a combater. Israel sob Josué, na terra de Canaã, estava mesmo na terra da promessa, mas tinha de combater com inimigos que ali se tinham instalado antes, embora contra os direitos segundo os quais Israel possuía a terra por dom de Deus. Deus tinha separado para Israel, ver Deuteronômio 32, 8, mas não tinha se apoderado dela. Porém, não é contra o sangue e a carne que temos de combater, como era o caso de Israel. As nossas bênçãos são espirituais, nos lugares celestiais. Estamos ali assentados em Cristo. Estamos ali em testemunho aos principados e às potestades. Temos de lutar contra os poderes espirituais de maldade que se encontram nos lugares celestes. Israel tinha atravessado o deserto, tinha passado o Jordão, o maná tinha cessado.
Comia agora do que o país produzia. Estava estabelecido na terra de Canaã como se tudo fosse dele, sem disparar um tiro. Alimentava-se do produto desse bom país nas planícies de Jericó. E o mesmo se dá a respeito dos cristãos. Embora estejamos no deserto, estamos também nos lugares celestiais em Cristo. Passamos o Jordão, somos mortos e ressuscitados com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais no Senhor, para gozarmos dos bens celestes como do fruto da nossa própria pátria. Mas, se quisermos gozar deles de uma maneira prática, temos de combater. A promessa compreende toda a bênção, todo o país prometido, mas é em qualquer lugar onde pusermos o pé que dele gozaremos. Josué 1. Mas, para isso, precisamos da força do Senhor, e é dessa força que o apóstolo fala agora. Fortalecei-vos no Senhor, diz ele no verso 10. O inimigo é astuto. Trata-se, pois, de fazer face aos seus ardis mais do que à sua força. Neste caso, de nada valem nem a força nem a sabedoria do homem. É necessário revestirmos-nos de toda a panóplia, ou seja, da completa armadura de Deus. Note-se, porém, e em primeiro lugar, que o Espírito Santo dirige os nossos pensamentos para Deus antes de nos falar daquilo que há para vencer. Fortalecei-vos no Senhor. Isto não é um refúgio perante o inimigo. Nós já estamos no refúgio para nós mesmos, antes de nos servirmos dele contra as ciladas do inimigo. É na intimidade dos planos e da graça de Deus que o homem se fortifica para o combate. Combate a que não poderia escapar-se, se quiser gozar dos seus privilégios de cristão. Depois, é necessária a armadura completa. A falta de uma só peça que fosse expor-nos às arremetidas de Satanás desse lado. E esta armadura deve ser a armadura de Deus, divina na sua natureza. Armas humanas não evitam os golpes de Satanás. A confiança nas armas humanas envolve-nos no combate, mas somente para nos fazer sucumbir numa luta desigual com um espírito mais poderoso e mais astucioso do que nós. Eis os caráteres atribuídos aos inimigos que temos de combater. São principados e potestades, seres que possuem uma tremenda energia de mal, cuja origem está na vontade que domina aqueles que não sabem como lhes resistir. Seres que têm também força para fazerem valer essa vontade. Conservam essa energia, outrora recebida de Deus, mas a vontade que dela se serve provém deles mesmos. Abandonaram a Deus. Agora a origem das suas ações reside na sua própria vontade. Sob este aspecto, é uma fonte de ação independente de Deus. E a energia e as qualidades que eles têm de Deus são os instrumentos dessa vontade. Vontade que não encontra freio senão fora de si mesma. São principados e potestades. Também há principados e potestades que são bons, mas a vontade destes consiste em fazer o que Deus quer e em empregar ao seu serviço as forças que de Deus receberam. Aqueles principados e aquelas potestades rebeldes dominam as trevas deste mundo. A luz é a atmosfera em que Deus habita, que ele esparge à volta de si. Os maus espíritos enganam e dominam nas trevas. Ora, este mundo, não tendo a luz de Deus,
está inteiramente mergulhado em trevas, e os demônios governam nele. Governam porque Deus não usa aqui, exceto na medida em que ele tem o poder supremo em todas as coisas e, como resultado, ele fará voltar tudo à sua glória, ao bem de seus filhos. Mas, embora esses principados dominem nas trevas deste mundo, eles não possuem apenas uma forma de força exterior ou visível. Estão nos lugares celestes, ocupados com a maldade espiritual. Exercem influência espiritual como ocupando no lugar de deuses. Há, portanto, primeiro, o caráter intrínseco desses principados, o seu modo de ser e o estado em que se encontram. Segundo, o seu poder no mundo, governando-o. E, terceiro, o seu ascendente religioso e enganador, como habitando nos lugares celestes. Tem também como esfera para o exercício do seu poder as concupiscências do homem e até os terrores da sua consciência. Para resistirmos a tais inimigos, precisamos da armadura de Deus. As manifestações do poder desses inimigos, quando Deus as permite, dão origem aos maus dias. Todo este período atual da ausência de Cristo é, em certo sentido, um mau dia. Cristo foi rejeitado pelo mundo, do qual ele era a luz, enquanto se encontrava nele, e está agora escondido em Deus. O inimigo exerce ainda sobre o mundo o mesmo poder que exercia quando o levou a rejeitar Cristo. Nós, cristãos, opomos-nos a esse poder pela ação e poder do Espírito Santo que está conosco e habita em nós durante a ausência do Senhor. Mas há momentos em que é permitido a esse poder diabólico manifestar-se mais particularmente, dias em que o inimigo utiliza o mundo contra os santos, obscurecendo a luz que neles brilha da parte de Deus, perturbando e fazendo extraviar os espíritos dos simpatizantes e mesmo até dos crentes, numa palavra, dias em que o poder das trevas se faz verdadeiramente sentir. Temos de lutar contra esse poder, temos de resistir a todas as suas arremetidas, permanecendo firmes na confissão de Cristo, na confissão da luz. Temos de cuidar, apesar de tudo e a todo preço, de tudo o que a confissão do nome do Senhor exige, de modo a sermos encontrados de pé quando a tempestade e os maus dias tiverem passado. Portanto, não se trata apenas de gozarmos em paz do amor de Deus, dos seus desígnios e dos seus efeitos, mas, uma vez que esse amor e esses desígnios nos introduzem nos lugares celestiais e fazem de nós a luz de Deus sobre a terra, temos de enfrentar também as malícias espirituais que estão nos lugares celestes e que procuram levar-nos a deturparmos a nossa elevada posição, a desviarmos-nos e a obscurecermos a luz de Cristo que em nós brilha sobre a terra. Temos de evitar as ciladas da maldade espiritual que se encontra nesses lugares celestes e manter neste mundo um testemunho puro, sem corrupção. O que nós temos de vencer são as astúcias do diabo. O seu poder sobre nós está quebrado. Ele pode sublevar o mundo para perseguir os santos, ou ser como um leão rugindo, mas quanto às tentações pessoais, se lhe resistirmos, ele fugirá de nós.
Sabe que voltou a encontrar Cristo e que Cristo o venceu, mas as suas astúcias, os seus ardis, estão sempre ali. Ora, pelo poder do Espírito Santo, que nos foi dado com esse objetivo, compreenderemos que a armadura de Deus se refere em primeiro lugar àquilo que, pondo a carne de lado e mantendo a existência de uma boa consciência, tira toda a presa ao inimigo. Em segundo lugar, refere-se à conservação de uma inteira confiança objetiva em Deus e à energia ativa que, como confiança, se tem em presença do inimigo, servindo-se contra ele das armas do Espírito. O todo termina pela expressão de inteira e contínua dependência de Deus, em que o guerreiro cristão se encontra. Examinemos essas armas de Deus para as conhecermos. São muito práticas, fundadas sobre o que está cumprido, sim, e muito práticas em si mesmas, porque não se trata aqui de comparecer perante Deus, mas sim de resistir ao inimigo e de manter a nossa posição contra ele. Perante Deus, a nossa justiça é perfeita, é o próprio Cristo, e nós somos a justiça de Deus nele. Ali não temos necessidade de armadura alguma. Estamos assentados nos lugares celestiais. Ali tudo é paz, tudo ali é perfeito. Mas aqui temos necessidade de armadura, de uma armadura real e prática, e em primeiro lugar, é necessário estarmos cingidos com a verdade. Verso 14. Os lombos são o lugar da força, quando estão cingidos como convém, mas representada também os afetos últimos e os movimentos do coração. Se permitirmos ao coração errar onde ele quiser, em lugar de permanecer em perfeita comunhão com Deus, Satanás terá facilmente poder sobre nós. Esta peça da armadura consiste, pois, na aplicação da verdade aos movimentos mais íntimos, aos primeiros movimentos do coração. Tornem os lombos cingidos. Quando Satanás está perto, não é um momento de o cingirmos. Esta obra faz-se com Deus e faz-se aplicando a verdade aos nossos atos na sua presença, julgando tudo em nós por esse meio e pondo um freio no coração para que ele se não mova, a não ser sob o olhar de Deus. Reprimir deste modo a nossa vontade e a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria, porque o novo homem goza da presença de Deus numa comunhão não interrompida. Mas aqui, o Espírito Santo deste assunto é em relação com o salvaguarda que nós ali encontramos contra os ataques do inimigo. Ao mesmo tempo, não se trata apenas de repressão de maus pensamentos, repressão que é a consequência do julgamento de nós próprios. É a ação da verdade, do poder de Deus atuando na revelação de todas as coisas, tal como elas são, de tudo o que Deus nos ensina, colocando-a nessa consciência na sua presença, e guardando desse modo o coração nos seus pensamentos. Tudo o que Deus diz na sua palavra e as realidades invisíveis têm assim a sua verdadeira força e a sua aplicação ao coração que bate em nós, de sorte que os movimentos desse coração tomam o seu caráter da própria palavra de Deus e não dos seus desejos, passando-se tudo na presença de Deus. Os lombos cingidos
são uma figura usualmente empregada para representar um espírito e um coração guardado em boa ordem pela palavra e na presença de Deus. Sobre um coração assim guardado na verdade, tal como Deus a revela, Satanás não tem poder algum. Não há nada nos desejos desse coração que responda às suas sugestões. Tomem a Jesus como exemplo. A sua salvaguarda não consistia em julgar tudo o que Satanás dizia. No deserto, no momento em que ia dar início à sua atividade pública, exceto na última tentação, o Senhor aplicava de modo perfeito a palavra a si mesmo, ao que concernia ao seu próprio comportamento, às circunstâncias em que se encontrava. A verdade governava o seu coração, de sorte que ele não se movia senão de harmonia com essa verdade, na circunstância em que se apresentava. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nenhuma palavra tinha saído da boca de Deus, e ele não faz nada. Não havia ali motivo para agir, e por conseguinte, atuar teria sido um ato de seu próprio movimento, da sua própria vontade. Esta verdade guardava o seu coração em relação com Deus, na circunstância em que se encontrava. Quando outra circunstância surgisse, o seu coração estará já em comunhão com Deus, de modo que não seguiria outro móvel, senão aquele que a palavra da verdade lhe sugerisse. O seu comportamento era puramente negativo, mas decorria da luz que a verdade derramava sobre a circunstância, porque o coração do Senhor estava sob o governo absoluto da verdade. A sugestão de Satanás, se tivesse sido aceita, tê-lo-ia feito sair desta posição, e isso seria suficiente. Mas ele não quer ter nada com ela. Ainda não expulsa Satanás. Tratava-se apenas de comportamento, e não de flagrante oposição à glória de Deus. No último caso, Jesus expulsa o inimigo. Nos dois primeiros, atua segundo Deus, sem se ocupar ele próprio do que quer que seja além disso. A astúcia de Satanás falhou totalmente o seu efeito. Não produziu absolutamente nada. Ele é totalmente impotente contra a verdade, porque ele não é a verdade. E o coração tem a verdade por regra. As astúcias são a verdade. É tudo o que necessitamos para impedir sermos enredados por essas astúcias. O nosso coração ser assim governado. Em segundo lugar, há a couraça da justiça, verso 14. Uma consciência que não tinha nada a reprovar-se. O homem natural sabe quando uma má consciência lhe tira força perante os outros homens. Há somente a acrescentar aqui a maneira como Satanás se serve dela para enredar o homem nas suas armadilhas. Mantendo a verdade, temos Satanás por inimigo. Se cedermos ao erro, ele nos deixará em descanso sob esse aspecto, mas serve-se das nossas faltas e dos nossos crimes para nos acorrentar mais ainda, para nos ligar de pés e mãos ao que é falso. Um homem que possua a verdade, que talvez tenha mesmo escapado ao cometimento de grandes crimes, como suportaria ele agora ser exposto em público, se o seu comportamento anterior tivesse sido muito mau? Em tal caso, colocar-se-ia perante o inimigo.
Sendo honesto, a sua própria consciência o faria calar-se, sem pensar nas consequências, a não ser que uma confissão pública se tornasse absolutamente necessária. Além disso, a força de Deus e a inteligência espiritual faltar-lhe-ão. Na verdade, onde é que ele as teria adquirido, andando mal? Marchamos em frente, sem receio, quando a consciência é boa. Mas é andando com Deus, por amor de Deus, por amor da justiça, que nós temos essa couraça, e assim estamos sem receio quando somos chamados a avançar e a fazer face ao inimigo. Adquirimos uma boa consciência perante Deus pelo sangue do Cordeiro. Andando com Deus, conservamo-la diante dos homens e para a comunhão com Deus, a fim de termos força e inteligência espiritual, e tê-las de maneira sempre crescente, é a força prática de um bom comportamento, de uma consciência sem mancha. Eu me exercito sempre nisso, diz o apóstolo. Que integridade num tal comportamento, que verdade de coração quando nenhum olho nos vê. Estamos decididos para conosco mesmos, para com o nosso coração e acerca do nosso comportamento. Assim, poderemos ser pacíficos nos seus caminhos. Deus também já está. Andai assim, diz o apóstolo, e o Deus da paz será convosco. Seus frutos da justiça são semeados na paz, o caminho da paz encontra-se na justiça. Se eu tiver uma má consciência, estou desgostoso comigo próprio, irrito-me contra os outros. Quando o coração está em paz com Deus e não tem nada a reprovar-se, quando a vontade própria é refreada, a paz reina na alma. Andamos na terra, mas o nosso coração está muito acima da terra, em comunhão com melhores coisas, e andamos em espírito de paz com os outros, nada perturbando as nossas relações com Deus. Ele é o Deus de paz. A paz de Jesus enche os nossos corações. Os nossos pés dela estão calçados. Andamos em espírito de paz. Verso 15. Mas, com todas as outras que a precedem, há uma arma defensiva mais necessária ainda para podermos manter-nos de pé, apesar de todas as astúcias e ciladas do inimigo, uma arma que é mantida na sua força prática pelo emprego das precedentes, de modo que, se esta é essencial, as outras têm o primeiro lugar na prática. É o escudo da fé, quer dizer uma confiança inteira e plena em Deus, a consciência da sua graça e do seu favor mantida no coração. Verso 16. Aqui, a fé não é só a recepção do testemunho de Deus, embora seja fundada sobre esse testemunho, mas é a segurança presente do coração a respeito daquilo que Deus é para nós, segurança fundada. Como acabamos de dizer, sobre o testemunho que ele prestou de si mesmo, é a confiança no seu amor e na sua fidelidade, assim como no seu poder. Se o nosso coração nos não condena, temos segurança para com Deus. A obra do Espírito Santo em nós consiste em inspirarmos esta confiança, e quando ela existe, são inúteis todos os ataques do inimigo que procura convencer-nos de que a bondade de Deus não é assim tão segura, como inúteis são todos os seus esforços para destruir,
ou, pelo menos, enfraquecer nossos corações, a confiança em Deus e ocultá-lo aos nossos olhos. Os seus dardos tombam por terra sem nos atingirem. Permaneceremos firmes na certeza de que Deus é por nós e a nossa comunhão com Ele não é interrompida. Os dardos inflamados do inimigo não são as concupiscências da carne, mas sim os ataques espirituais. Podemos, pois, manter a nossa cabeça erguida. A coragem moral, a energia que vai adiante, é mantida não que tenhamos algo em nós mesmos de que possamos vangloriar-nos, mas a salvação e a libertação de Deus estão vivas nos nossos espíritos. Verso 17. Deus tem sido por nós. Ele é por nós. Quem será contra nós? Ele foi por nós quando não tínhamos nenhuma força. Ele era a nossa salvação quando nós nada podíamos. Ele é a nossa confiança. O próprio Deus, não olhando para nós mesmos. Temos o capacete da salvação sobre a nossa cabeça. As primeiras peças da armadura deixam-nos livres para gozarmos destas duas últimas. Portanto, munidos do que nos protege na nossa marcha, na confiança prática em itens e no conhecimento de Deus que dali decorrem, estamos em condições de nos servirmos das armas ofensivas. Temos apenas uma, mas é uma contra a qual o inimigo não pode resistir se soubermos manejá-la. Ela testemunha o combate do Senhor contra Satanás no deserto. É a palavra de Deus. Verso 17. Na tentação, Jesus respondeu, sempre pela palavra, pelo poder do Espírito. Ela coloca o homem na sua verdadeira posição segundo Deus, como homem obediente nas circunstâncias em que se encontra. Satanás nada pode contra o homem que está nesta posição. Temos apenas de permanecer firmes nela. Se Satanás nos tenta abertamente a desobedecer, não há astúcia nessa tentação. Não podendo fazer nada de outro modo, Satanás agiu assim com o Senhor, manifestando-se tal como ele é. E o Senhor, pela palavra, o afastou. Satanás não tem nenhuma força quando manifestado como Satanás. Temos, sim, de resistir às suas astúcias, às suas ciladas. E para isto, temos de agir de harmonia com a palavra de Deus, haja o que houver. E o resultado mostrará que a sabedoria de Deus estava nessa atuação. Mas note-se aqui que esta espada é a espada do Espírito. Não é a inteligência nem a capacidade do homem, embora seja o homem quem se serve da palavra de Deus. A espada está bem temperada, mas o homem não pode puxar dela nem ferir com ela, se o Espírito Santo não atuar nele. As armas são espirituais. Servimo-nos delas pelo poder do Espírito. Deus deve falar, por muito fraco que seja o instrumento. A espada é também empregada ativamente no combate espiritual, na medida em que julga tudo o que se opõe a nós. Nesse sentido, esta arma é ao mesmo tempo defensiva e ofensiva. Mas, atrás de toda esta armadura, há um estado, uma disposição, um meio de força que os vivifica e dá, além disso, o seu poder.
É a completa dependência de Deus, unida à confiança nele, que se exprime na súplica, orando em todo o tempo. A dependência deve ser constante. Quando é real, e eu sinto que nada posso fazer sem Deus, e que Ele quer o meu bem em todas as coisas, então essa dependência manifesta-se claramente. Procura a força que não tem e procurada junto daquele em quem confia. É o movimento do Espírito nos nossos corações, na sua relação com Deus, de sorte que, nos combates, se entregam na comunhão da sua força e do seu favor, e na consciência de que nós não podemos nada e de que Ele é tudo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Verso 18. Esta oração é a expressão da necessidade do homem, do desejo do seu coração, na força que o Espírito lhe dá, do mesmo modo que da sua confiança em Deus. Por isso, visto ser a própria ação do Espírito, ela abarca todos os santos, pois nenhum poderia ser esquecido por Jesus, e o Espírito, em nós, responde aos afetos de Cristo e reproduz-los. Devemos ser vigilantes e diligentes para bem nos servirmos desta arma, evitando tudo o que possa afastar-nos de Deus e aproveitando todas as oportunidades e encontrando, pela graça do Espírito Santo, em tudo o que surge, sendo diligentes, uma ocasião de orar e nunca de distração. A oração é fundada sobre o imenso privilégio de termos com Deus interesses comuns, quer quanto a nós próprios, quer quanto a todos aqueles que são seus. Sim, mesmo quanto à glória de Cristo. Que maravilhoso pensamento! Que graça inefável! O apóstolo, no sentimento das suas próprias necessidades e do que ele desejaria ser para Cristo, pede, com efusão de coração, esta intercessão da parte deles. A missão de Tíquico era a expressão da certeza que o apóstolo tinha do amor dos efésios e do interesse que eles haviam de ter em receber notícias suas, do mesmo modo que do seu desejo de se assegurar da felicidade e do estado espiritual deles em Cristo. Era a impressionante prova da sua confiança no afeto deles, afeto que o seu dedicado coração o levava a esperar dos outros. Paulo apresenta os efésios como gozando dos mais elevados privilégios em Cristo e como capazes de os apreciarem. Não os censura em nada. A armadura de Deus para repelir os assaltos do inimigo e para crescer em paz, em direção ao cabeça, em todas as coisas, a armadura preservadora de Deus era naturalmente a última coisa que tinha para colocar perante eles. É de notar que o apóstolo, nesta epístola, não fala da vinda do Senhor. Ele supõe os crentes nos lugares celestiais em Cristo, e não na terra, atravessando este vale de lágrimas, esperando que ele venha buscá-los e trazer a felicidade ao mundo. O que os santos esperam nesta epístola é que todas as coisas sejam reunidas sob Cristo, seu verdadeiro chefe, de harmonia com os desígnios de Deus. As bênçãos são nos céus, o testemunho é nos céus. A igreja está assentada nos céus. O combate
é nos céus. O apóstolo repete-lhes o seu desejo de paz, de amor e de fé, e termina sua epístola pela saudação habitual traçada pela sua própria mão. Esta epístola expõe a posição e os privilégios dos filhos de Deus e da Igreja na sua união com Cristo. Fim dos estudos na Epístola aos Efésios. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.